Oi, pessoal do sétimo ano A. Hoje eu estou de volta para fazer a correção do nosso último capítulo da nossa apostila 2, que é o capítulo 22, Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas, da página 449 a 452. A borda do tanque. André é um criador de peixes e está planejando construir 3 tanques para a criação de tilápias. Ele pretende fazer 3 tanques diferentes, em forma de cubo, com medidas de arestas 4 metros, 8 metros e 10 metros. Na borda dos tanques, ele colocará pedras, como ilustrado no esquema a seguir, em que a parte cinza representa as pedras. Então, aqui na borda, ele pretende colocar o quê? Pedras. Vamos ajudar André a calcular a quantidade de pedras que ele utilizará na borda desses tanques. Considere que o esquema acima representado a borda de um tanque de 6 metros de lado, né? Ó, aqui ele está dizendo que o tanque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse esquema não serve porque ele quer construir um de 4, 8 e 10 metros. Represente na malha quadriculada a seguir a borda dos tanques que tenham 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros de lado. Se ele fizer um tanque de 1 metro, tá aqui. As bordas seriam aqui em volta. De 2 metros, eu vou ter que fazer 4 quadradinhos e as bordas em volta. 3 metros, 3 quadradinhos, tanto aqui quanto aqui. Aqui é o tanque e aqui estaria a borda. 4 metros, ó, 4 quadradinhos, 4, 4, 4. E a borda seria isso aqui. Complete o quadro, complete as 4 primeiras linhas da tabela a seguir com os dados que você obteve nas representações do item anterior. Medida do lado de um quadrado, 1 metro. Quantidade de pedras na borda seria 4 vezes 1 mais 4, que daria quantas? 8. Medida do lado de um quadrado, 2. Quantidade de pedras, 4 vezes 2 mais 4, que daria 12. 3 metros de lado, 4 vezes 3 mais 4, 16. 4 metros de lado, 4 vezes 4 mais 4, 20. 8. 4 vezes 8 mais 24, mais 4, 36. 10 seria 4 vezes 10 mais 4, 44. 18, 4 vezes 18 mais 4, 72. 25, 4 vezes 25 mais 4, que daria 104. 3. Como você deve proceder para calcular a quantidade de pedras na borda de cada tanque? É possível também calcular a diferença entre as áreas de 2 quadrados, o externo e o interno. 4. Complete as demais linhas da tabela. Tá, ó, 1 seria 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, que é 1, 9 menos 1, 2. Com 2, 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 ao quadrado, que é 4, 16 menos 4, 12. Com 3 metros, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 25 menos 9, 16. Com 4, ficaria 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 ao quadrado, que é 16. 36 menos 16, 20. Com 8, 10 ao quadrado, que é 100, menos 8 ao quadrado, que é 64. 100 menos 64, 36. Com 10, seria 12 ao quadrado, que é 144, menos 10 ao quadrado, que é 100. 144 menos 100,
44. Com 18, 20 ao quadrado, que é 400, menos 18 ao quadrado, que é 324. 400 menos 324, 76. 25 seria 27 ao quadrado, que é 729, menos 25 ao quadrado, que é 625, 729 menos 625, 104. O 4 era para completar as demais linhas da tabela, que eu já falei aqui para vocês. Resolução de problemas agora é o cordas na circunferência. Considere as circunferências e os pontos nela assinalados. Quantas cordas podem ser definidas de modo a unir 2 a 2 os pontos destacados em uma circunferência se nela estivessem assinalados 2 pontos? Eu só posso unir A com B, então daria uma corda. 3 pontos, eu posso unir C com E, que era 1, E com D, 2, e D com C, que daria o quê? 3. 4 pontos, a gente pode unir F com I, que é 1, I com H, que é 2, H com G, que é 3, G com G com I, que é 4, F com H, que é 5, e H com G, que é 6. Aqui, se eu fosse unir, ó, eu poderia unir J com K, K com L, L com M, M com N, N com J. Depois, J com M, J com L, J só. Depois, K com N, K com M. E depois, L com quem? Com o N que não foi ligado ainda. Então, daria o quê? 4 cordas. B. Suponha que foi escolhida determinada quantidade de pontos sobre uma circunferência. Como você faria para calcular o total de cordas que poderiam ser traçadas, unindo os pontos 2 a 2? A quantidade de cordas que partem de cada ponto é igual ao número de pontos assinalados diminuído de uma unidade, que é o próprio ponto. Multiplica-se o número de cordas que partem de cada ponto pelo total de pontos e divide-se por 2, para não contar 2 vezes a mesma corda. O ângulo formado pelas bissetrizes de ângulos adjacentes. Os ângulos AOP e POB da figura são adjacentes. E OR é igual a OS, são as respectivas bissetrizes. Então, o ângulo AOP, OR é a bissetriz desse ângulo. O ângulo POB, OS é a bissetriz desse ângulo. Responda. O que se pode dizer sobre a medida do ângulo formado pela bissetriz QRIOS? Ou seja, a medida do ângulo ROS. Nesse primeiro item, os alunos poderão utilizar um transferidor para medir os ângulos ROS, encontrando uma medida do quê? De 90 graus, porque ele não falou que a gente não podia usar o transferidor, tá bom? Então, a gente vai usar essa ferramenta, porque senão não teria como a gente achar essa medida, porque ele não deu valores desses ângulos. B. Construa diferentes pares de ângulos adjacentes e, com o uso do transferidor, determine as medidas dos ângulos formados pelas bissetrizes desse ângulo para cada par. Neste item, vocês iriam precisar construir pares de ângulos adjacentes, traçar a bissetriz e medir o ângulo definido por elas. Com essas construções, independente do jeito que vocês fossem construir, tá? Desde que os ângulos fossem adjacentes, vocês iam perceber que a medida ia dar sempre o quê? 90 graus.
Considerando suas conclusões para os itens anteriores, levante uma conjectura quanto à medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes. Espero que vocês anunciem que a propriedade deste ângulo, ou seja, constatem que ele é sempre um ângulo reto, porque ele é um ângulo de 90 graus. Vamos verificar se sua conjectura que você levantou se aplica a todos os ângulos adjacentes. Para isso, aplicaremos alguns conceitos estudados anteriormente. Desenho dois ângulos adjacentes de mesma medida. Qual é a medida deste ângulo? Pessoal, essa resposta é pessoal e eu não teria como corrigi-la aqui neste momento, porque eu não consigo olhar o desenho de cada um de vocês, tá bem? B. Vamos retomar a figura inicial e indicar a medida dos ângulos determinado por cada uma das bissetrizes. Observe que a medida do ângulo formado pela bissetriz OR e OS é dada pela soma de alfa mais beta. Tá, ó, OR e OS é dada pela soma de alfa mais quem? Beta. Utilizando a régua e transferidor, transporte os ângulos alfa e beta dessa figura para as semirretas de origem O, da figura a seguir. Um dos 4 ângulos da figura anterior já foi transportado. Transporte os demais de modo que todos os ângulos fiquem do mesmo lado da semirreta OA e OB e tenham vértice no ponto O. Os ângulos de medida alfa e beta apareçam alternados, tendo um lado em comum com o ângulo transportado anteriormente. Ele já transportou esse ângulo, o alfa. Após o transporte dos 4 ângulos, quem não lembrar como transportar ângulo, tem que voltar lá nos capítulos que eu já ensinei como faz o transporte de ângulos, tá bem? Vocês chegariam a essa figura. Note que os ângulos AOP e BOP são adjacentes. Este ângulo é adjacente a esses porque tem um lado em comum. E eles têm medidas iguais, tá? Ó, alfa mais beta e alfa mais beta. Assim, de acordo com o item A, ambas devem medir o quê? 90 graus. Tá vendo? Ó, que alfa mais beta aqui mede 90 graus e aqui também alfa mais beta mede 90 graus. Compare sua conclusão do item 2A com a figura que você acabou de construir. A conjectura que você criou no item 1 está comprovada? A resposta é pessoal, porém a conjectura, o desenho é pessoal, mas a conjectura será comprovada sim, dará um ângulo de 90 graus. Sequência de números. Ana Paula escreveu alguns números naturais em uma folha de papel, tal como indicado a seguir. Depois de escrever algumas linhas, observou que existem regularidades na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 3, 4, 5, 6 e 7, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 e 9, 7, 8, 9 e 10, 9, 10 e 11, 10, 11 e 12, 12 e 13, 13 e 14, 15 e 16. Considerando que a Ana Paula manteve o padrão adotado em todas as linhas, determine quantos números naturais ela escreveu na 50ª linha. Na 50ª linha, ela escreverá 99 números. A soma de todos os números inscritos na 50ª linha será 9.801. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desse nosso último capítulo da apostila 2. Qualquer dúvida que restar, vocês me mandem um e-mail. Assunto 7º ano matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!